A história de hoje conta uma incrível saga onde procuravam petróleo, mas só acharam água quente. Porém, essas águas quentes fizeram com que o parque atraísse 3 milhões de pessoas por ano. Uma história complexa e completa dividida em 3 episódios. A nova série retrata a história do Termas de Laranjais, onde chegaram a ser acusados de tirar água ilegalmente. Como desenvolveram o parque? O que levou o Termas de Laranjais a crescer tanto? Quais são os planos futuros para o Termas dos Laranjais? Tudo isso e muito mais no Mundo Surreal. Mas antes, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho caso ele não esteja ativado, que é para você receber as notificações dos próximos vídeos do Mundo Surreal. Eu sou Pedro Monsur, já agradeço a sua companhia comigo até o final dessa incrível série e, é claro, já deixa o like logo no início, que é para fortalecer a nossa amizade. E como essa série deu aquele trabalhão monstruoso para fazer, vocês já sabem, né? É compartilhando os vídeos que você mais ajuda o canal. Então, depois da introdução, eu volto contando essa incrível jornada. Quando a Petrobras tentou encontrar petróleo em Olímpia, que fica mais ou menos a 438 quilômetros da capital, não imaginou que isso mudaria o destino da cidade. Tudo isso começou na década de 50. A exploração de petróleo foi frustrada, mas a empresa descobriu que o município era fonte de águas quentes, águas termais, com temperaturas que atingem de 26 a 38 graus. Um grupo de empresários e fazendeiros resolveu então criar, em 1987, um clube para os moradores locais desfrutarem dessas águas quentes. Somente 30 anos depois, o pequeno clube virou um parque aquático, Termas dos Laranjais, que praticamente hoje em dia movimenta a economia de toda a cidade. No ano de 2018, o Termas dos Laranjais recebeu cerca de 3 milhões de visitantes, mais de 40 vezes o tamanho da população da cidade, que tem aproximadamente 56 mil habitantes, isso de acordo com a estimativa do IBGE. Em 2014, Olímpia recebeu o título de Estância Turística do Estado de São Paulo. Por não ter praias por perto, as pessoas sentiam falta de um lugar para se divertir, então elas queriam aproveitar as águas termais para criar um clube social para proporcionar um pouco de lazer à população. O parque iniciou suas atividades com 58 sócios e atualmente totaliza 35 mil. Até 2016 ainda eram vendidos títulos para integrar o quadro de sócios. Hoje não é possível mais comprar o título de sócio. E desde 2001 o parque é aberto ao público. Para você ter uma noção, o parque recebe 13 mil visitantes por dia. E na baixa temporada, o parque recebe uma média de 6 mil visitantes por dia. Termas dos Laranjais começou as suas atividades com aproximadamente 30 funcionários e hoje em dia conta com aproximadamente 600 funcionários. O projeto para criar o Termas dos Laranjais foi iniciado em 1985, mas o parque foi inaugurado somente em 87. Atualmente ele conta com 260 mil metros quadrados e conta com complexos de toboáguas, praias artificiais, pistas de surf, rio lento, corredeiras, parque aquático infantil, montanha-russa aquática, a única da América Latina, e tantas outras atrações inéditas e inovadoras que trouxeram para o Brasil. E todas essas atrações têm águas com temperatura entre 26 e 38 graus. Atualmente, o empresário Benito Benatti, de 85 anos, é o presidente do clube. Ele foi um dos integrantes do grupo que iniciou o projeto lá em 1985. E o Termas dos Laranjais tem muitas atrações importantes para esse ano. Isso vai deixar o Olímpia como uma cidade turística realmente importante. Segundo Bittencourt, que é o assessor de marketing, apesar de Olímpia ser uma cidade conhecida pela agropecuária e agronegócios, Benatti viu que as águas termais poderiam transformá-la também em um ponto turístico, depois da tentativa frustrada de buscar petróleo.
E houve também quem pegou carona com Termas dos Laranjais. O empresário Newton Ferrato, do grupo Ferraza, lançou em abril de 2017 o Hot Beach Olímpia, um outro parque aquático em Olímpia. O complexo tem 140 mil metros quadrados e conta com toboáguas para adultos, crianças, praia artificial com areia de praia de verdade e a entrada custa em média uns R$80. O grupo tem 2 hotéis na cidade, o Termas Park Resort, que foi inaugurado em 2003, e o Celebration Resort, que foi inaugurado em 2015, e inaugurou o Hot Beach Resort, que entrou em operação em 2018. E ainda está previsto para inaugurar em 2020 o Hot Beach Suites. Atualmente, todos esses hotéis empregam juntos aproximadamente 400 funcionários. O investimento para a construção de 4 hotéis e do parque foi de R$500 milhões. Então você acha que o Termas dos Laranjais estava sozinho nessa? Não, não tá não. Ele também lançou o Hot Park Olímpia. Mas por que lançar um concorrente na mesma cidade? O Hot Beach Olímpia, na verdade, tem um grande diferencial para o Termas dos Laranjais. Para quem foi ao Termas dos Laranjais ou já viu alguns vídeos do parque aquático por aí, sabe que o parque está sempre lotado e sabe também que a estrutura do parque é mais voltada para jovens, com inúmeras atrações radicais. Já o Hot Beach Olímpia, não. O Hot Beach Olímpia ele é mais detalhado, ele é mais tranquilo, onde, por exemplo, suas piscinas com bar molhado são sinônimos de requinte e conforto. E qual foi o segredo disso tudo dar certo? Os empresários dizem que explorar um recurso natural da cidade foi a principal chave para que tudo isso funcionasse perfeitamente. E a distância do município com relação ao litoral também foi outro ponto alto. Porque veja bem, antes as pessoas sabiam que só era possível desfrutar desse tipo de água lá em Caldas Novas, em Goiás. Então eles começaram a divulgar que também tinham essa riqueza em seus parques. E aí começaram mais ou menos que cercar as pessoas de São Paulo, dizendo, ops, aqui a 400 quilômetros da capital também temos águas termais. A gente oferece as mesmas coisas que o Parque de Goiás, não precisa ir para lá não, vem para cá, vem para o Termas. E deu muito certo. Como eu disse anteriormente, as atrações inéditas é o principal chamarisco do Termas de Laranjais, como as piscinas de surf, que são várias, a montanha-russa aquática, que é a única da América Latina, e tantas outras atrações. E continuam inovando, como por exemplo, vão inaugurar agora em 2019 um dos maiores complexos de toboágua das Américas. E é claro, o alinhamento com a Prefeitura de Olímpia também é um segredo a ser compartilhado, pois a Prefeitura de Olímpia ela dá infraestrutura adequada para receber cada vez mais turistas, e essa infraestrutura inclui serviços básicos da cidade, manutenção de estradas, impostos mais baratos, entre tantos outros atrativos e benefícios que a Prefeitura de Olímpia oferece. Mas em 2015 a polêmica começou, onde o Parque Aquático de São Paulo foi acusado a tirar água de forma ilegal de seu aquífero. Isso foi segundo a estudos geológicos, onde comprovaram que estavam pegando água de onde não deviam pegar, de um aquífero conhecido como Aquífero Guarani, até então desconhecido, mas porém o segundo maior aquífero do mundo. A utilização de água pelo parque aquático, surgida em Olímpia, que fica a 434 quilômetros de São Paulo, já resultou no rebaixamento de 50 metros no nível do Aquífero Guarani, que é um manancial que abastece o local. E não só o local, como também vários países da América do Sul. E uma batalha judicial se arrasta até os dias de hoje, há mais de uma década. A confirmação é da geóloga Ana Lúcia, do Departamento Nacional de Produção Mineral, órgão do Ministério de Minas e Energia responsável por fiscalizar poços com águas termais, como é o caso do poço que abastece o Termas dos Laranjais, inaugurado em 1985. O clube usa 2 poços, um deles fica na área do próprio parque aquático e o outro cerca de 2 km de distância do empreendimento. Como eu disse no capítulo anterior, o poço foi perfurado pela Petrobras nos anos 50,
quando a empresa buscava petróleo na bacia sedimentar do Paraná, mas encontrou água quente no local. Com isso, o poço com 3.000 metros de profundidade foi descartado pela petrolífera, mas nos anos 80 o poço foi reaberto e a água passou a ser utilizada. Segundo a prefeitura da cidade, a própria prefeitura passou o direito de uso ao Parque Aquático Termas dos Laranjais, que começou a utilizar essa água desde então. Segundo o estudo realizado em 2002, o nível do aquífero cai drasticamente, já caiu mais de 50 metros de 2002 para cá. Isso significa que sai mais água do que o aquífero pode produzir e a tendência é piorar. Por isso, esses poços precisam ser fechados imediatamente. Dados de 2014 indicam que o clube retira 160 mil litros por hora do local, que seria o dobro do considerado razoável pelo órgão de geologia. A batalha contra o clube começou em 2008. No ano seguinte, houve interdição do local. Um recurso judicial foi apresentado com a alegação de que a economia da cidade dependia do clube. E desde então, o Termas usa a água por meios de liminares. E como nós sabemos, liminares no Brasil se arrastam por décadas e décadas. Além dele, o clube utiliza outro poço, que ainda está em fase de concessão, ou seja, de liberação de uso. Porém, eles já usam a água desse poço. E o clube continua sendo ampliado, como mostrei no episódio anterior, e mais piscinas vêm surgindo, mais complexos de toboáguas vêm surgindo, e aí fica a pergunta no ar: como vão atender tanta gente e tantas piscinas com tão pouca água? E em tese, até 2020, o parque ficará com apenas um poço regularizado, pois o outro será fechado. Porém, cá pra nós, você que acompanha o Mundo Surreal e você que viu o documentário sobre o Wet n Wild, que fica localizado também em São Paulo, usa 0 de entrada de fluxo de água por dia, ou seja, a água do Wet n Wild ela é toda aproveitada, as piscinas nunca são esvaziadas e as águas nunca são repostas, apenas passam por um sistema que é monitorado rigorosamente por computação, onde essa água é tratada e reaproveitada dia após dia. E a água do Wet n Wild também é aquecida por sistema de pellets, que é inovador no mundo inteiro e também ecologicamente correto. Ou seja, seria uma boa solução para o Termas dos Laranjais, sendo que se comparado Termas dos Laranjais com o Wet n Wild, é como se o Wet n Wild fosse um playgroundzinho perto do Termas dos Laranjais, devido ao tamanho e a quantidade de atrações que o Termas dos Laranjais tem. Então, haja pallet para aquecer aquilo tudo. Mas um sistema de reaproveitamento de água seria a solução para o Termas dos Laranjais. Porque, além dessa ação, há outra ajuizada pelo mesmo departamento e também pela AGO, que é a Advocacia Geral da União, pedindo um ressarcimento de 13 milhões de reais pelo tempo de uso sem autorização. Ou seja, se um parque ele tem que pagar 13 milhões de reais, a gente já coloca um parque em crise. O vice-presidente e arquiteto do Termas dos Laranjais há 30 anos, que é o Jorge Noronha, disse que ele não sabia que a água pertencia à União, pois havia uma autorização do Estado para utilizá-la e também a autorização da Prefeitura. Segundo ele, o poço foi doado pela Prefeitura, que liberou o uso ao parque. Porém, qual é o plano do Termas dos Laranjais para resolver o problema da falta d'água? Eles têm que devolver o poço até 2020. Então, eles vão pedir autorização para perfurar outro poço e terão uma cota, um limite de água para ser utilizado por dia. Segundo o arquiteto, toda a água das piscinas é devolvida a um lago interno e bombeada para uma estação de tratamento própria, sendo depois reaproveitada no parque. De acordo com ele, a ideia inicial do parque não era ser termal, mas quando o poço foi fechado, ele percebeu a dependência da água. Mas não é da água quente, e sim do volume que eles usavam.
Hoje, inclusive, eles pré-aquecem a água para tirar menos do poço. Porém, é como eu disse, continuam tirando. E como o próprio empresário disse, eles jogam a água para um lago artificial, que é das próprias dependências do Termas, e depois bombeiam essa água para o parque novamente. É só expandir esse projeto e fazer isso funcionar para o parque todo. Porque mesmo com o sistema deles funcionando com esse bombeamento desse lago artificial, mediações feitas pelo próprio parque indicam perda de 1.700 litros de água por hora, que é muita coisa. O diretor do parque disse: poderíamos retirar 3 bilhões de litros de água por dia, mas devemos tirar em torno de 1 milhão de litros. O que é muita coisa, é surreal. Porém, isso representa o que para a cidade? Eu não sei. Isso representa muita receita, porque tanto a cidade quanto outras cidades também que ficam em torno dependem exclusivamente do Termas dos Laranjais, gerando centenas e centenas de empregos diretos, fora os empregos indiretos. Só o parque possui 1.000 funcionários, contando com seus hotéis e também com seu outro parque, que eu falei no episódio anterior. O arquiteto afirmou ainda que não esperava que o parque, aberto com 3 alqueires, crescesse tanto. Porque em 2014 o público total foi de 2 milhões de visitantes, e isso fez com que o parque desse um grande boom de 2015 para cá, inaugurando diversos toboáguas, diversas atrações, simuladores de surf, corredeiras, entre tantas outras atrações, como por exemplo a montanha-russa aquática. O prefeito Geninho, lá em 2015, disse que a prefeitura cedeu nos anos 80 o uso do poço da Petrobras ao clube em troca de um pagamento de um salário mínimo apenas, que na época era de R$ 788. Porém, naquela época, o parque era praticamente do tamanho de uma piscina olímpica. Hoje em dia, quantos milhões e milhões de litros e milhares de metros quadrados o poço abastece? Mas, em contrapartida, atualmente o parque paga mais de R$ 150 mil por mês de ISS. E além de gerar os empregos diretos, geram empregos indiretos, alimentando diretamente o comércio local, alimentando empresas e indústrias da cidade e também das cidades em torno. A polêmica aumentou muito quando em 2015 a Dona Globo foi fazer uma denúncia ao parque. Ou seja, o Fantástico gastou mais de 20 minutos de sua programação para bombardear o parque aquático. E quando eu digo bombardear, é literalmente bombardear, porque foi ataque em cima de ataque, inclusive pedindo praticamente o fechamento do Termas dos Laranjais, em Olímpia, São Paulo. Mas por que isso? Eu não sei. Eu tenho aqui uma opinião. Pra mim, a Globo chegou assim pro Termas e falou: vão fechar uma propaganda aqui com a gente, vai custar uma bagatela aí de 100 mil reais. Aí o parque falou: eu não preciso de propaganda com vocês, não. Ah, é? Então espera aí que eu vou fazer uma matéria maligna contra vocês. E assim deu início ao que eles chamam de reportagem da Globo. Uma outra teoria também que eu tenho é porque o Termas dos Laranjais, de 2015 para cá, se tornou um dos maiores parques do mundo. É considerado o maior parque aquático da América Latina, não desmerecendo o Beach Park, pois o Beach Park, inegavelmente, ele é incrível. Mas o que acontece? Jamais os paulistas e paulistanos deixariam de ir ao Termas dos Laranjais para se direcionar ao Nordeste, ao Beach Park. Mesmo porque as passagens aéreas hoje em dia no Brasil são caríssimas e o preço exorbitante para você poder se hospedar por lá e blá 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 e mais um monte de gastos ficaria inviável para muitos paulistas. E sem falar que o Termas dos Laranjais não deixa nada a desejar perante o Beach Park. Pelo contrário, o Termas dos Laranjais hoje em dia possui muito mais atrações do que o Beach Park. O ano que o Termas dos Laranjais fechou foi no ano de 2009, pois os 2 poços foram lacrados. Mas isso só durou 19 dias. Depois disso, os poços foram reabertos e o Termas também foi reaberto, segundo a decisão de um juiz federal de São Paulo. Para ele, o fechamento abrupto do parque representaria um enorme impacto negativo na economia de toda a região. O faturamento do Termas dos Laranjais chega a 90 milhões de reais por ano.
Isso colocando por baixo, ou seja, o parque tem tudo para fazer melhorias e também tudo para buscar tecnologia para não precisar de usar essas águas do aquífero, porque hoje em dia o parque paga a bagatela de aproximadamente 12, 13 mil reais por mês para usar essa água toda. Por exemplo, se uma empresa qualquer na mesma região usasse a mesma quantidade de água, a conta chegaria mais ou menos ali nos 620 mil reais por mês. Outros parques foram fechados na região, pois eles não conseguiram a permissão para utilizar os mesmos poços, ficando aberto somente o Termas dos Laranjais. Era mais pano na manga para gerar mais polêmica e perseguir mais ainda o Termas dos Laranjais, porque os outros dois parques foram fechados e ficou somente o Termas. Era muita gente de butuca de olho em cima do Parque de Olímpia. Os outros parques ficavam um em Paraguaçu Paulista e o outro em Presidente Epitácio. E desde 2012, esses dois parques deixaram de funcionar, segundo a uma determinação judicial. Galera, é o que eu sempre digo, existe espaço para todos, e quanto mais parques forem criados no Brasil, mais vai desenvolver e aquecer esse tipo de comércio, esse tipo de empresa do entretenimento aqui no país. Sem falar que aqui no Brasil estão os melhores espaços do entretenimento aquático abertos, ou seja, no Brasil tem os melhores parques aquáticos do mundo. Temos o Termas dos Laranjais, temos o Beach Park, entre tantos outros parques maravilhosos, como o Hot Park, que fica em Rio Quente, como por exemplo também o Wet n Wild, temos também o Veneza Water Park, entre tantos outros parques aquáticos super legais aqui no Brasil. Muito obrigado pela sua companhia até aqui no final desse vídeo. Eu sou Pedro Monsu e peço o seu like e peço também para que você compartilhe esse vídeo com os seus amigos que curtem parques de diversões e curtem curiosidades. Badale esse sininho aí, ative o sininho que é para você ficar por dentro de todos os vídeos, de todos os nossos lançamentos aqui no canal. E até o próximo documentário aqui do Mundo Surreal. Deixa o like, se inscreva por favor, compartilhe, é de graça para se inscrever.